Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tomando todas as medidas protetivas, né, preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, para que a gente evite uma disseminação ainda maior da Covid-19, tanto na nossa região como no nosso país, tá? E esse capítulo que nós vamos abordar agora, ele tem, né, tudo a ver com esse cenário atual que nós estamos vivenciando, tá? Mas o foco, obviamente, por conta da nossa disciplina, vai ser patogenicidade bacteriana, mas a gente também consegue extrapolar aqui em algumas situações do capítulo para os vírus e também para alguns fungos. Bom, qual é a importância da gente conhecer, né, a patogênese das doenças, seja ela uma bactéria ou até mesmo um vírus? Quando a gente não conhece como a doença é transmitida, como a doença é ocasionada, se é por um agente etiológico viral, fúngico, bacteriano, quando a gente não conhece nada sobre aquela patologia, a gente tende a é, tornar a nossa população mais susceptível à doença, aumentando os índices, né, de morbidade e mortalidade. Com isso, os gastos, né, os investimentos em saúde, eles são muito mais vultuosos. E é isso que a gente vive no momento. A gente não tinha, né, vivido, né, aqui no nosso país uma disseminação da Covid-19. E então, quando chegou no nosso país, a gente já estava olhando o cenário lá fora. Mas se a gente não soubesse como que era transmitida essa doença, a gente não tinha como se precaver, tá? Quando eu compreendo como é que ocorre essa patogênese, ou seja, quais são os mecanismos de disseminação, de transmissão, o diagnóstico, o tratamento, quando eu consigo compreender tudo isso, eu consigo adotar medidas de controle, que é isso que o Ministério está fazendo, né? Quando ele colocou essa quarentena em toda a população do Brasil, o objetivo é diminuir a disseminação do vírus no nosso território nacional. Com isso, eu vou ter o quê? Menores taxas de mortalidade. E eu vou gastar menos, né? Menos com que, Elida? Menos com TI, com médicos, com toda uma infraestrutura que tem para receber essas pessoas adoentadas. Então, é extremamente importante a gente ter conhecimento sobre, né, o curso da infecção, a forma de transmissão e como eu consigo diagnosticá-la de forma correta e precisa. E ainda mais se eu conseguir, né, ter um tratamento específico para aquela patologia, que trazendo para a nossa realidade do momento, né, a gente não tem um tratamento específico para a Covid-19. Né? Nós estamos testando algumas drogas, como a cloroquina, que é utilizado no tratamento para malária há muitos anos, né? Também para lúpus, enfim, outras doenças, e que ainda não se está no mercado, né? Não se tem ao certo dados concretos que para essa doença viral que nós estamos vivendo, né, ele realmente é eficiente e que ele não vai ter, né, graves reações adversas naquele meu paciente. Bom, então quais são os elementos envolvidos nesse processo? A gente sabe que existe um agente etiológico. Que é agente etiológico? Coloca aí no teu caderno, bebê. Agente etiológico é aquele agente causador, é o agente responsável pelaquela doença, tá? Então, no caso, né, da Covid-19, a gente tem como agente etiológico o vírus, né, que é o SARS-CoV tipo 2. Mas se eu estiver falando de uma sífilis, né, a gente tem como agente etiológico o treponema pálido. Então, o agente etiológico, a depender do ambiente, a gente vai ter um curso da infecção muito maior, né, uma transmissão muito maior no meu hospedeiro. Como assim? Bom, um ambiente favorável facilita a disseminação desse agente etiológico entre a população.
né? Quando a gente está falando de uma doença que se propaga mais rapidamente, ou de um micro-organismo que se propaga mais rapidamente num ambiente frio ou num ambiente quente, quando eu forneço essas características a ela, obviamente sua disseminação vai ser muito mais rápida, tá? Então a gente sempre vai ter, né, o ambiente, o agente etiológico e o hospedeiro envolvidos nesse processo de saúde e doença. E o que que faz uma bactéria ser patogênica? Bom, nós vamos estudar que existem vários fatores dos quais podem torná-la, mas o que diz respeito, né, a uma bactéria causar ou não uma doença é justamente a patogenicidade. Pelo amor de Deus, anota no teu caderno. Patogenicidade é a capacidade que um micro-organismo tem de causar, né, uma doença ao hospedeiro. Como assim? Olha, no nosso intestino vão ter várias bactérias que compõem a nossa microbiota gastrointestinal e que não causam nenhuma doença, gente. Pelo contrário, elas facilitam no processo de metabolização e absorção de nutrientes, produção de vitaminas, né? Então, elas não estão ali causando uma doença. Elas não são patogênicas. Entretanto, né, existe alguns outros micro-organismos que, sim, em contato com o teu corpo, vão causar uma patologia. Né? Então, a gente tem o quê? A tuberculose, a difteria, a coqueluche, a Covid-19, qualquer uma desses micro-organismos, né? Eles são patogênicos, eles são capazes, né, de provocar essas alterações no hospedeiro, levando ao desenvolvimento de uma doença. E virulência, tá? Virulência é o grau de patogenicidade, ou seja, virulência é uma medida, tá? Então, geralmente vocês devem ter ouvido, né, nessa pandemia, né, tem muita informação sendo disseminada pelas mais diferentes mídias. O que acontece? Vocês devem ter visto falar assim, olha, mas o coronavírus tem baixa virulência. O que é essa virulência, Hélida? É justamente uma medida que esses micro-organismos assumem capaz de levar à mortalidade do hospedeiro. Então, virulência é um grau de patogenicidade. A gente diz assim, ó, que a patogenicidade ela é qualitativa. O que é qualitativa? Gente, qualitativa é uma resposta binária. É aquela sim ou não, é ou não é, vai ou não vai. Tá? Não dá margem para outros parâmetros. Então, ou a bactéria ela é capaz de causar uma doença, ou ela não é capaz. Já virulência é uma medida quantitativa. Quantos desses micro-organismos ou quanto desse micro-organismo é suficiente para levar aquele hospedeiro à morte? Bom, para darmos continuidade no nosso capítulo, eu gostaria de abordar com vocês alguns conceitos que são importantes e que a gente vai utilizar mais para frente, tá certo? Bom, e um desses conceitos é o de infecção. O que é infecção, Helena? Infecção é a invasão dos tecidos corporais, né, de um hospedeiro por parte desses micro-organismos que são capazes de provocar uma doença ao homem. E o que é colonização? Colonização é um processo de interação do micro-organismo, e aí esse micro-organismo ele pode ser patogênico ou não, ou seja, ele pode desenvolver uma doença ou não, com o hospedeiro. Ou seja, toda vez que esse micro-organismo, né, aquela bactéria do teu intestino que vive lá te ajudando, aquele fungo presente, né, na cavidade vaginal das meninas, toda vez que esse micro-organismo ele vai interagir com a mucosa das tuas células, esse processo é de colonização. E aí, a partir dessa interação, eles começam o quê? A se multiplicar naquele local, né? Existem muito comum nas meninas a candidíase, né? A Candida albicans é um fungo que vive lá no canal vaginal.
quando você está perto de menstruar, o pH da vagina ele é alterado e com isso permite a propagação da Candida albicans. E aí você, a partir disso, começa a ter a doença. Quando isso não acontece, quando essa Candida albicans não se prolifera e ela fica lá numa quantidade bem menor, você não tem nenhuma sintomatologia. Mas a partir do momento que ela começa a se multiplicar intensamente, você apresenta os sintomas. Tá? Isso pode ser tanto pela alteração do pH, como também pode ser pelo estresse, né? Fatores emocionais. Bom, esses micro-organismos, eles também realizam o que a gente chama de mecanismo de patogenicidade. O que é isso? Nada mais são que estratégias utilizadas por esse patógeno para conseguir levar ao desenvolvimento da doença. E fator de virulência é uma característica fenotípica envolvida com a patogenicidade desse micro-organismo. E essa doença, ela vai se desenvolver em um curso, né, em um processo no teu corpo. E como é esse curso, Hélida? Bom, primeiro você vai ter o quê? Contato com aquele agente etiológico, né? Primeiro você vai se expor a ele. No momento que, por exemplo, você tá perto de uma pessoa com uma tuberculose, tá perto de uma pessoa com Covid-19 e ela começa a tossir próximo a você e aquelas gotículas, né, expelidas através da tosse alcançam o teu trato respiratório, o que vai acontecer? Esses micro-organismos vão se aderir à mucosa do hospedeiro, vão começar a colonizar e eles são patogênicos, né? Tuberculose, o bacilo de Koch, né, não é patogênico, né? O coronavírus não é patogênico, então eles vão se aderir à mucosa, vão começar a colonizar e aí a gente tem um período de incubação. O que é esse período de incubação? É justamente esse período que o micro-organismo se adere à tua mucosa, começa a se multiplicar até o surgimento dos primeiros sintomas. Mas esses sintomas, gente, eles são inespecíficos. Como assim, Elida, inespecífico? Olha só, vamos supor que eu estou aqui do teu lado, junto a tu, presencial. E aí eu tô gripada, certo? Começo a espirrar, começo a tossir, minha mão passa no meu nariz por conta da coriza, e aí toco no teu caderno, tu toca no caderno, depois toca no rosto, e esses vírus, eles começam a se aderir à tua mucosa. 3 dias depois, tu começa, ai, meu corpo tá um pouco mole, tô meio esquentado, começa com uma corizezinha. Gente, esses sintomas, eu já posso dizer, olha, isso é uma gripe. Eu já posso dizer que é uma gripe. Ou esses sintomas são característicos de várias doenças? O que é que tu acha? De várias, né? Porque coriza, espirro, febre, temperatura corpórea um pouquinho elevada. Isso é característica para um resfriado. Resfriado nem tanto, porque resfriado não tem febre, né? Mas isso é característica de uma gripe. Pode ser a própria Covid-19, como pode ser qualquer outra virose, né? Então, isso não é sintoma que caracteriza especificamente, né, determinada doença. Mas aí, né, passou o 3º dia, chegou no 5º dia, depois que tu teve contato comigo. E aí você entra no que a gente chama de período prodrômico. O que é período prodrômico? Período prodrômico é a fase que se caracteriza pela manifestação dos sinais iniciais da doença. Então aí, né, tu começa de fato a ter os primeiros sinais e sintomas daquela patologia, tá? Então agora tu já começa a ter um pouco mais de febre, que é mais característico, né, da gripe. Tu já começa a ter outros sinais referentes àquela doença. E, posteriormente, estava no 5º, né? Vamos botar 6º dia depois do contato comigo. 6º dia depois do contato comigo, tu começa a ter o quê? O período da doença. O que é o período da doença? É a fase onde a gente vai ter todas as manifestações clínicas características daquela patologia. Então, no caso da dengue, quais seriam as características que a gente vai encontrar da dengue? Dores articulares, né?
dor retroorbital, que é aquela dor nos olhos, dor de cabeça, febre, surgimento de manchas avermelhadas, né? Aquele rastezinho cutâneo. Então, a gente tem todas as características daquela patologia, né? No caso da Covid-19, que a gente está agora. Então, a gente vai ter a tosse, a febre, a coriza, a dor de cabeça, a dor no corpo. E a gente também pode ter o quê? A falta de ar, né? Porque a gente já começa a ter uma secreção grande pulmonar que, inclusive, é possível a sua visualização através de tomografia, né? Está sendo feito muita tomo nesse período porque é mais rápido o diagnóstico do que pelo próprio teste sorológico, né? Não é nem sorológico, que é uma PCR, né? Pelo próprio teste molecular que está sendo feito no momento em nosso país. E aí, tu começou a ter todos os sintomas característicos daquela doença, mas depois vai ficar o tempo inteiro com isso? Não, né? O que acontece? Os sintomas, eles começam a regredir. E essa regressão dos primeiros sinais é chamado de período de declínio, tá? Então, começou a diminuir os sinais, as manifestações clínicas, período de declínio. Depois você vai o quê? Retornar, né? A normalidade do seu corpo retorna ao estágio anterior do processo infeccioso. A isso nós chamamos de período de convalescência. Então, o período de incubação é aquele momento desde o contato com o micro-organismo até o surgimento dos primeiros sintomas, que são sintomas o quê? Bem abrangentes, tá? Aí, período prodrômico é aquele período que a gente vai começar a surgir os primeiros sinais e sintomas da doença. Período da doença é quando a doença realmente se manifesta como um todo, ou seja, a gente vai ter todos os sinais e sintomas daquela patologia em questão. Período de declínio é quando os sinais eles começam, as manifestações clínicas elas começam a retroceder. E período de convalescência é quando você começa o quê? A retornar ao estado anterior, tá? E esses micro-organismos, né, e aqui as bactérias principalmente, né, elas vão adotar mecanismos de patogenicidade distintos. Quais são esses mecanismos? Bom, essa bactéria, esse vírus, o fungo, ele precisa entrar no teu corpo de alguma forma. A isso nós chamamos de porta de entrada. Então, a Covid-19, qual é a porta de entrada? As mucosas, principalmente, né? As mucosas. Então, se você tiver com a mãozinha suja, com as partículas virais, tocar no olho, ela vai adentrar nessa mucosa que recobre o nosso olho. Tocar na boca, né? A mucosa gastrointestinal, enfim, trato respiratório. Existem várias formas dos quais esse vírus pode conseguir entrar no teu corpo. Mas vamos supor, na sífilis, qual é a porta de entrada? Trato genitourinário, não é isso? A partir principalmente da relação sexual, aquele micro-organismo vai conseguir entrar no teu corpo. Então, as portas de entrada, elas podem ser diferentes a depender do micro-organismo que a gente estiver falando. Mas ela entrou no teu corpo, seja pelo trato gastrointestinal, seja, né, que corresponde às mucosas, o trato genitourinário, pela pele, pela conjuntiva, pela via parenteral. Qualquer uma dessas portas, ela entrou. Agora ela vai o quê? Ela começa a se aderir às tuas células, né? Nossas células, elas possuem receptores específicos. Então, esses micro-organismos, eles possuem, né, estruturas que se encaixam nesses receptores da nossa célula, permitindo que eles comecem a se aderir. Ele se aderiu, amor, eles agora vão o quê? Multiplicar, invadir os tecidos, provocando uma doença. A depender do micro-organismo em questão, o simples fato deles se aderirem, deles se encaixar na tua célula, ele já pode provocar um dano, ele já pode provocar uma doença, tá? Depois que ele provocou essa patologia em você, qual é o objetivo dele? Se morrer somente em você, essa espécie em questão, ela vai ser extinta.
Então, o que é que vai ter? Porta de saída. Ela precisa sair do teu corpo e alcançar outros hospedeiros para continuar se disseminando em determinada população. Né? A gente está falando agora de um vírus que conseguiu se disseminar, né, em vários continentes. Então, existe também as portas de saída, tá? Então, ela vai achar alguma forma de sair do teu corpo e o que? Adotar rotas de transmissão para alcançar uma porta de entrada em outro hospedeiro. E quais são essas vias de transmissão? Existem vias de transmissão por contato direto. Quais são elas? Então, a gente vai ter, né, a transmissão por contato do tipo direto, indireto e por aerosóis ou perdigotos. O que é essa transmissão por contato direto? É aquela transmissão contato pessoa a pessoa, certo? Então, eu estou com Mycobacterium tuberculose, né? Eu estou com aquela tuberculose e ao ter contato diretamente próximo com aquela pessoa, com aquele indivíduo, ele começa a contrair o bacilo. Né? Mesma coisa para lepra, para difteria e para algumas doenças sexualmente transmissíveis. Né? Então, se eu estou com sífilis, tenho uma relação sexual com meu esposo, ele vai contrair aquela bactéria. A gente também pode ter a transmissão por contato indireto. Essa transmissão por contato indireto, né, é através de fomites. Né? Ou seja, é através de objetos contaminados. Tá? Então, quando você tá com aquela conjuntivite, toca no seu olho, toca na maçaneta da porta da tua casa, e aí vem tua mãe, toca no olho dela, ela pode nem ter te visto naquele dia, vocês podem nem ter se esbarrado, nem se encontrado, mas o fato de ambos terem tocado no mesmo objeto, né, onde permaneceu viável aquele micro-organismo, vocês podem, né, podem levar à transmissão dessa patologia. Outra coisa que pode acontecer é através dos aerosóis ou perdigotos, né? O que é isso, esses aerosóis? Vamos supor que a gente está na sala de aula, eu estou lá na frente e tem alguém lá na quinta fileira, aquele pessoal quase lá no fundão da sala, né? Não está tendo um contato próximo, um contato direto comigo, junto, né? Mas por estarmos dentro do mesmo ambiente e, né, ali ar-condicionado, sala fechada, as gotículas eliminadas, expelidas, quando eu estou falando para vocês, elas se dispersam, se propagam no ambiente, até porque elas são densas, elas vão elas vão se sedimentar em algum local, e principalmente nas superfícies, e elas podem alcançar vocês lá atrás, né? E com isso se disseminar naquela população. Isso é muito comum, principalmente, ó, olha para cá, para os vírus, que é o que a gente está vivendo agora, né? Então, se eu tô lá num ônibus, lá no fundão, dou um espirro, né? Nem só aquela pessoa que está do meu lado, sentada no mesmo banco que eu, pode contrair, mas também aquelas outras pessoas que estão, né, um pouco mais à frente. Aquelas gotículas, elas podem alcançar também. Tá? E outro tipo de transmissão, além da transmissão por contato, é a transmissão por veículo. Exemplo, a água, né? Na década de 90, em Pernambuco, a gente teve um surtozinho de cólera. Não sei se, né, vocês são novinhos, acho que não pegaram isso. Mas, né, existem também esse tipo de transmissão, porque teve aqui na nossa população a água, ela estava contaminada com Vibrio cholerae e muita gente contraiu a doença. Então a água, ela é um veículo de transmissão. Existe também o que? Alimentos, né? A gente tem a infecção alimentar, aquele sandubão, aquela maionese que estava contaminada, pode ser um veículo para transportar uma bactéria. Também existe a contaminação através do solo, através também do ar. Além da transmissão por contato direto, indireto e aerosóis, ou a transmissão por veículo, nós vamos encontrar a transmissão por vetores. E aí os principais vetores que a gente vai ter são os insetos, né? Os artrópodes, que são responsáveis por carregar
às vezes na sua patinha. Então, quando uma mosca posa no teu alimento, se ele tiver algum protozoário de Entamoeba histolítica, de Giardia lamblia, né, ou se tiver alguma bactéria, aquela mosca posa ali na tua comida e posa em outro alimento. Então, ela leva consigo, através das suas patas, aquele micro-organismo. Isso não só para mosca, mas também poderia ser, por exemplo, uma barata, uma formiga, né? Por isso que é tão importante a gente higienizar as cozinhas, porque esses insetos, eles são vetores. Mas ele é só um vetor, nesse caso, mecânico, né? Ele não é um vetor biológico, claro, porque a bactéria não vai entrar na barata, não vai entrar na mosca, não vai entrar na formiga, utilizar o organismo dele, se multiplicar e depois sair. Não, ele está sendo somente carregado pelas patas. É o que a gente chama de vetor mecânico, né? Só está transportando aquele micro-organismo em questão. E aí tem, ó, a transmissão por outros animais. Exemplo, leptospirose. A Leptospira interrogans, né? Ela é transmitida por quê? Pelo rato, não é isso? Lá na urina do rato não é excretado essas bactérias que em contato com o homem vão causar a doença, tá? E quais são as portas de entrada que esses micro-organismos podem adotar para causar essa patologia no homem? Existem as mucosas, né, as membranas mucosas. Dentro das membranas mucosas, nós temos o trato respiratório, o trato gastrointestinal, o trato geniturinário, né, a conjuntiva, né, que recobre lá o teu olho. Além dessas membranas, tem a pele, né, os maiores órgãos do nosso corpo e que fica suscetível a permitir a entrada desses micro-organismos. E a via parenteral, né? A via parenteral é aquela que acontece a partir de uma lesão da tua pele, né? Então, quando o cachorro te morde, ele consegue transmitir, né, e desenvolver a raiva. Por quê? Porque foi a via parenteral, ele lacerou nessa pele e aí, através da saliva presente na boca do animal, penetrou e caiu na tua corrente sanguínea. Então, quem a gente tem como porta de entrada, né, como essas mucosas do trato respiratório? Como é que isso vai acontecer? Principalmente pela inalação, né, dessas gotículas ou através de algumas partículas que podem ser expelidas no ambiente, né? Aqui tem alguns exemplos para vocês verem, né? Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculose, Bordetella pertussis, são formas de bactérias a porta de entrada vai ser o trato respiratório, né? E a gente também tem aí, saindo da bactéria entrando no vírus, a Covid que a gente está vivendo nesse momento, vivenciando, né? E através do trato gastrointestinal. Então, a gente vai ter, através do trato gastrointestinal, a boca, né? Sendo o principal local de entrada para que ele alcance tanto a região do estômago ou principalmente do intestino, né? E isso vai ocorrer através de quê? Da ingestão, né, de água ou alimentos contaminados. E aí a gente tem o Vibrio cholerae, Salmonella entérica, Escherichia coli, são formas de Shigella, né? São formas que a gente adquire esses micro-organismos e levam ao desenvolvimento de patologias pelo trato gastrointestinal, ingerindo, né, alimentos contaminados. Outra membrana mucosa que a gente vai encontrar é o trato geniturinário, desculpa. O trato geniturinário, né, ele vai acontecer a transmissão por esses micro-organismos, principalmente pelas relações sexuais, tá? E aí a gente tem o que? A Neisseria gonorreia, Treponema pálido, Chlamydia trachomatis. Se a gente sair das bactérias, entrar nos vírus, a gente tem o HIV, o HPV, né? Lembrando que o HPV, por exemplo, não é necessário que ocorra nem a penetração. Não faz necessário isso. Simplesmente o atrito, né? Corpo no corpo, né? Genitália com genitália, roçando, causa um atrito na pele. E pequenas fissuras nessa pele pode levar à transmissão do vírus de um parceiro para outro, certo? Outra porta de entrada que a gente vai encontrar
né, é a pele ou a via parenteral, né? A pele, ela é impenetrável para a maioria das bactérias, né? Existem, inclusive, várias bactérias presentes na nossa pele que não vão estar causando nenhuma patologia, que, inclusive, nos ajudam. Como? Combatendo outras bactérias que poderiam causar doença. Então, quando essa bactéria patogênica alcança a tua pele, chega nessa região, essas bactérias que pertencem à tua microbiota vão estar impedindo que essas bactérias, né, que vão causar a doença consiga aderir à mucosa e colonizar o hospedeiro. Então, embora essa pele ela seja impenetrável para a maioria das bactérias, né, os cortes, os ferimentos, as injeções favorecem a entrada de micro-organismos. Né? Uma mordida de um cão, por exemplo, facilita a entrada de quê? Aqui é só alguns exemplos, tá? Clostridium tetani, você vai estar lá quando você se corta, né, naquele objeto enferrujado, Rickettsia ricketts e a Leptospira interrogans, tá? Também uma forma, também utiliza essa porta de entrada. Só que o simples fato desse micro-organismo alcançar uma porta de entrada significa que você vai levar ao desenvolvimento da doença? Você já vai adoecer? Não, porque algumas dessas bactérias, desses vírus, desses fungos exigem portas de entradas preferenciais. Então, não é porque você, né, porque a bactéria adentrou o teu corpo que você vai ter uma doença. Como assim, Hélida? Porta de entrada preferencial quer dizer que aquele micro-organismo só vai causar doença se causar ou se entrar pelaquela porta específica, tá? Então, a Salmonella typhi, por exemplo, ela só vai conseguir provocar a salmonelose quando utiliza a porta de entrada gastrointestinal. Então, quando você consome alimentos contaminados, vai conseguir que a bactéria, né, comece a se aderir à mucosa gastrointestinal, colonize e provoque a patologia. Mas se por acaso essa Salmonella typhi toca na tua perna, tu não vai ter a doença. Por quê? Porque não é a porta de entrada específica para ela, tá? Não é a porta de entrada preferencial. Outra coisa que pode, outro tipo de bactéria, né, o Streptococcus pneumoniae, ele só vai provocar a patologia se inalado, né? Então, você não vai ter, por exemplo, pneumonia se consumir um alimento contaminado com Streptococcus pneumoniae, né? Quando chegar no trato gastrointestinal, quando chegar no suco gástrico, a bactéria morre. Então, você não vai ter doença alguma. Entretanto, embora a maioria desses micro-organismos vai possuir portas de entradas preferenciais, ou seja, portas de entradas específicas para levar ao desenvolvimento de doenças no hospedeiro, olha para cá, bebezinho, existem alguns micro-organismos que, né, não têm uma única porta. Exemplo, Bacillus anthrax. O Bacillus anthrax, ele consegue provocar uma patologia, né, com mais de uma porta de entrada. O Bacillus anthrax, gente, ele foi muito utilizado como arma biológica, principalmente, né, na última guerra que aconteceu. Hoje, poucos países detêm, né, dessa cepa bacteriana. Por quê? Porque é considerada uma arma, né? E nem todos os países são capazes de conseguir manter isso de forma adequada. Então, em detrimento dessa situação, acho que Estados Unidos e Rússia, se não estou enganada, são os únicos que possuem. Ele pode provocar uma doença que vai a óbito, em poucas horas inclusive, tanto através da pele, como também se inalado. Tanto era que na guerra, né, mandava-se cartas, né, e esse papel era passado junto com o pó, né, junto com a bactéria, e aí quando você abria aquela carta, inalava, obviamente, porque você respirava, contraía o bacilo e poucas